Fala pessoal, beleza? Vamos determinar aqui a cota de um ponto inacessível. Então vamos supor o seguinte, né? Que a gente vai determinar, utilizar o nivelamento trigonométrico, tá? E o que a gente vai medir aqui? Distância horizontal e ângulo vertical. Você pode fazer isso aqui, olha só, para medir esse ângulo vertical. Clinômetro, tá? Um teodolito ou a própria estação total, tá? Você pode utilizar isso. Aí você pode utilizar, se for utilizar o clinômetro para medir a distância horizontal, você usa uma trena, né? Nesses casos aqui também, para utilizar a mira, calcular aqui, ou calcula a distância de forma direta ou indireta, tá? Aqui, direta e aqui, indireta. Qual que é o objetivo? Vamos supor que você tem aqui, olha só, um terreno. Aqui tem um objeto, um poste, uma torre, um viaduto, alguma coisa do tipo. E você queira determinar a cota desse ponto, que eu vou chamar cota de B, tá? Aqui, nessa, na verdade, eu vou chamar aqui, ó, cota de C, tá? Cota de C, aqui a cota de B, aqui, tá? Cota de A. Então, o que eu vou fazer? Olha só, instalar um instrumento aqui, vou fazer uma visada na horizontal, tá? Vou medir esse H1 aqui, ó, tá? Que é essa altura. Aqui eu consigo acessar, eu consigo ir com a mira aqui, com prisma, enfim. Eu vou medir essa horizontal. Eu vou fazer a visada. Repara que como eu tenho que mexer a luneta para fazer a visada aqui, olha só. Eu tenho que bascular a luneta. Eu não posso usar o nível topográfico, tá? Então, eu venho, faço uma visada aqui no ponto B. No ponto C, desculpa. Lembrando que essa distância horizontal aqui, eu consigo medir, ó, do instrumento até aqui o objeto. Consigo medir. E eu vou medir esse ângulo aqui, ó, alfa, tá? Eu vou medir esse ângulo alfa aqui, ó. Ah, mas o meu instrumento mede ângulo ele é zenital, né? Ele mostraria esse ângulo aqui para você no visor, que é o Z. Então, lembrando que Z mais alfa é igual a 90 graus. Então, alfa seria 90 graus menos Z, tá certo? Então, eu conseguiria achar o Z, que é esse ângulo de altura, tá? E qual seria esse elemento aqui, olha só, que é o cateto H2. Olha, aqui é o que? Um triângulo retângulo, que é um cateto, cateto e hipotenusa. A altura total, a altura do objeto, que é essa daqui, vai ser H1 mais H2, tá? O H1 eu consigo medir lá a altura, o H2 eu tenho que calcular, tá? Tá. Então, como que eu determino H2, tá? Se você tem essa distância horizontal e quer determinar essa, e eu tenho esse ângulo de altura, eu vou usar a função tangente, ó. Tangente de alfa é o que? Cateto oposto, que é H2, sobre cateto adjacente, que é DH. Então, H2 vai ser igual a DH vezes tangente de alfa. Logo, H, que é a altura, é H1 mais distância horizontal vezes tangente de alfa. O alfa aqui você consegue medir
utilizando esses instrumentos, distância horizontal, esses instrumentos também. H1 eu consigo medir aqui utilizando mira, tá? Uma trena, ou você consegue determinar o que? A cota desse ponto aqui, tá? Você consegue determinar a cota desse ponto, consegue determinar essa altura. Então aqui, olha só, esse H é o que? É essa altura do objeto. Então qual que é a cota do ponto C? Cota do ponto C é igual a cota do ponto B mais essa altura total aqui, ó. Essa altura total que é H, mais H1 mais distância horizontal vezes tangente de alfa, tá? Essa é a cota do ponto C, tá? Se eu visasse, por exemplo, aqui, olha só, utilizando um teodolito ou alguma coisa, eu consigo determinar o que? A diferença de nível de A para B. Eu consigo determinar a diferença de nível de A para B. Né? Se eu estivesse utilizando o teodolito, a diferença de nível, olha só, de A para B, vou colocar aqui, ó, teodolito, seria o que? Mg seno de 2E sobre 2 mais altura no instrumento menos fio médio, tá? Se fosse a estação total, diferença de nível de A para B, no nivelamento é trigonométrico, tá? Estação total aqui, está TOT, vai ser o que? Distância inclinada vezes cosseno de Z mais altura no instrumento menos altura, vou colocar aqui, ó, AP, tá? Altura do prisma, né? Seria obtido desta forma também. Então, a gente poderia fazer dessa forma, né? Que eu conseguiria determinar a cota do ponto B, que a cota do ponto B é a cota do ponto A mais a diferença de nível de A para B, tá? Então, cota do ponto B mais a altura é a cota do ponto C. Poderia fazer desta forma também. Beleza? Então é isso. Forte abraço. Até mais. Obrigado.